Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Dessa vez, depois do GP das Américas, a terceira etapa da MotoGP 2025, com direito a caos e bastante caos no Circuito das Américas em Austin, no Texas, Estados Unidos, vendo aí o circo pegar fogo. Por isso, eu, Carlos Costa, na companhia de Guilherme Longo, repórter do motorsport.com, e Fausto Macieira, comentarista do Mundial de Moto Velocidade nos canais da ESPN, para abordar toda essa maluquice. Fausto, o couro comeu em Austin, seja bem-vindo. É isso, bom dia, Carlos Costa, Guilherme Longo, salve rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil, da Motorsport Brasil. Mas teve de tudo no Grande Prêmio das Américas, né? Mas o caos maior foi na MotoGP, né? E a gente, lá nos Estados Unidos, tem aquele o livro apanhador no campo de centeio e o Marc Marquez, né? Quem joga vento colhe tempestade, né? E fez uma manobra muito ardilosa, né? Muito astuciosa, mas que acabou gerando uma confusão tremenda, a direção de prova perdida, mas eles aplicaram o regulamento e a intenção do Marc era realmente sair correndo, trocar de moto, porque na volta de alinhamento ele já sentiu que o pneu de chuva não era o bom. O Quartararo estava de pneu slick, já tomou um capote na volta de alinhamento, mas a pista secou, eles ficam meia hora alinhados ali, dando entrevista, o que é meio chato e perigoso. Aí ele, vou dar um migué aqui que vai colar, porque em qualquer situação ele sairia bem, porque se os outros não tivessem acompanhado, ele sairia no fim do grid, com pneu slick, né? Contra uns 4 ou 5 que tinham feito essa aposta, que estavam no grid. Mas naquele saiu, o Bagnaia saiu atrás, aí saiu todo mundo atrás, o Didiano estava lá e foi aquela correria louca a pé, nunca tinha visto aquilo, nem ninguém tinha visto aquilo, em 77 anos de Mundial, e acabou que houve uma bandeira vermelha, a largada foi cancelada, foi aquele procedimento rápido, punindo os pilotos que tinham optado pelo pneu slick e os outros que estavam com pneu de chuva que poderiam entrar para trocar, que a corrida era bandeira a bandeira. O Marc não quis fazer isso e causou aquela tremenda confusão e no final acabou jogando fora uma vitória ou um pódio que parecia muito bem encaminhado. Gui, o Fausto já traz esses principais elementos desse GP das Américas, pensando na prova principal, na classe rainha, né? Toda a maluquice ali com a atitude do Marc Marquez antes mesmo da largada e depois a queda, mas é interessante até recapitular como se deu tudo isso, né? E claro, a bandeira vermelha, segundo o diretor de prova, veio por questões de segurança também, mas a chuva é que precipitou, com o perdão do trocadilho e tudo isso. É isso aí. Salve, salve, galera. Um abraço para todo mundo que tá acompanhando aí mais um podcast. E olha, foi de fato um domingo muito caótico, né? A gente vai falar depois da Moto2, a gente vai falar da situação do Diogo Moreira, mas na verdade começou ali, né? Porque a gente teve já pilotos apostando no slick e se dando mal. O Diogo foi um deles, né? Apostou no pneu de pista seca numa situação que ainda estava muito molhada, então eles estavam nessa de, no final da corrida já vai ter um trilho seco, a gente vai se dar melhor. E a partir dali que começa a confusão, né? Porque a pista realmente vai secando, mas não há tempo de ter uma decisão muito clara antes da saída de box dos pilotos. E aí a gente viu essa situação do Marquez, que para mim foi uma pataquada, mas um belíssimo teste de reação dos pilotos. A transmissão mostrou, né, algumas câmeras on-board, assim, o Marquez levanta, já começa uma disparada de outros ali, então Muito a galera engraçado. tá com um tempo de reação muito bom. E mais um motivo do caos, né, porque tava todo mundo alinhado pra largada de verdade, aí o Viñales levanta o braço, opa, tô com problemas, e atrasa em mais um minuto a largada, porque tem que tirar a moto dele e tá ali também. Viñales zicado esse fim de semana. Não, assim, uma situação complicada, mas uma etapa que trouxe muita graça, ela foi muito engraçada por esses motivos, e que dá uma mexida no campeonato, pelo menos quebra uma narrativa que estava se formando. No sábado, a gente teve mais uma vez o pódio da sprint formado por Marc Marquez primeiro, Alex Marques segundo, Pecco Bagnaia terceiro. E pelo menos o domingo trouxe uma lufada de ar fresco, mostrar que o Marquez em algum momento iria errar. Ele não ia fazer uma temporada 100% com 44 corridas no campeonato. Tem como. Mas eu acho que a primeira queda ser em Austin tem um fator a mais de sabor pro campeonato também. Aí é que tá, né, Fausto? O Gui traz um ponto pertinente. O rei de Austin
caindo depois de precipitar toda aquela maluquice que a gente abordou aqui quanto à largada. Alex Marques acaba sendo passado pelo Pecco Bagnaia. No fim das contas, a gente tem a seguinte situação de campeonato. O Alex com 87 pontos, o Mark 86, o Pecco 75. Dá uma animada antes da gente dar sequência ao restante do campeonato, Fausto. Pois é, eu concordo. Eu acho que foi um fim de semana muito tumultuado. O Marques tomou um tremendo capote na sexta-feira. Na véspera, ele tinha falado na coletiva, ó, não vou deixar o excesso de confiança tolher o meu raciocínio. Tolheu. Então, feio. Ele tomou um tremendo tombo na sexta-feira, se recompôs, chegou em terceiro, e aí no sábado fez a pole e a corrida sprint, a primeira volta, foi a melhor de todas as sprints que acontecem desde 2023. A meu ver, foi a melhor primeira volta de todas. E o Marques fez uma ultrapassagem. Primeiro quase caiu ali naquelas 3 direitas, na 17 ou na 18. Ele caiu, deu um atravessadão e recuou para terceiro. E fez uma ultrapassagem em cima dos dois. Né? Ele passou o Alex e o Pecco de uma vez só na curva 20, tomou a ponta e aí fez o show, né, como se esperava que fizesse, mas já era um sinal de reação do Pecco, né, andando muito bem. O Alex Marques está em grande fase, a gente já falou isso aqui. E no domingo, depois da confusão, ele deu uma declaração: olha, na parte mais fácil da situação, eu errei, erro meu, pediu desculpas à equipe e tudo mais, mas foi um domingo em que os líderes, à exceção do Rueda, né, o Rueda se manteve, os líderes fizeram um fiasco, né? Porque o Manuel Gonzalez, então, é mais indescritível ainda o próprio Marques, né? Porque acho que se ele tivesse ficado, e ele ficou igual uma estátua, né? Foi como o Carlos falou, foi muito engraçado, que ele ficou igual uma estátua, e de repente saiu correndo, aí o Pecco ia levar, e saiu também, aí saiu todo mundo. Mas se ele tivesse ficado, provavelmente ele entraria e trocaria de moto, não perderia tanto tempo, mas ele não quis arriscar, ele quis fazer uma jogada de mestre. E a decisão do diretor de prova tem fundamento naquela confusão de 2014 na Alemanha, quando teve uma largada tipo motocross, todo mundo saiu do pit, né? E aí eles, para evitar esse tipo de insegurança, de perigo, mudaram a regra. Então, quando 10 pilotos deixam o grid, você tem que anular a bandeira vermelha, cancelar a largada e fazer um novo procedimento, prejudicando quem está lá no grid, quem optou e arriscou, ou estava de pneu de chuva acreditando que poderia trocar. Então, acho que essa regra vai ser novamente revista graças ao Marc Marques, que no final das contas acabou errando, perdeu a liderança, assim como o Manuel Gonzalez. A decisão do Manuel Gonzalez foi mais obtusa ainda também, né? Porque ele, na primeira fila, resolveu, a pista estava bem molhada, resolveu botar pneus slick, o Diogo Moreira foi junto também, porque não estava num bom fim de semana, mas o Manuel Gonzalez e o Marc Marques perderam a liderança do campeonato nesse tipo de decisão que a gente já viu outros pilotos fazerem. O Jorge Martin fez no ano passado, um exame errado completamente, e agora a situação se repete. Para quem estava assistindo, foi divertido, foi surpreendente e, no final das contas, movimentou bastante o campeonato. Que a gente vai passar pelo Alex Marques e pelo Pecco Bagnaia na sequência, mas interessante lembrar do gap que o Marques tinha na liderança quando cai, né? Se eu não me engano, uma vantagem de 2 segundos. 3, enfim, um caminhão de vantagem, porque o Alex e o Pecco ficam ali se pegando no começo da corrida, ele despacha todo mundo e do nada cai, né? O que estava acontecendo na corrida até então era o que a gente esperava. Marques é o rei do Circuito das Américas, 7 vitórias, 8 se contar a sprint do sábado, né? Mas é que não entra para o registro oficial. A expectativa era, Marques vai manter a liderança, Marques vai abrir. E é engraçado porque, assim, o Marques, ele acelera na largada, ele acelera muito até a primeira curva, mas a largada dele não é tão boa. A reação dele é demorada. Se você prestar atenção, da primeira fila, ele é o último a se mexer. Ele teve alguma situação ali que a moto não respondeu tão imediatamente, só que a hora que ele acelera, aí ele de fato dispara e consegue manter a primeira curva. E depois a gente vê o que se esperava, o Marques disparando lá na frente e atrás o que a gente queria ver a temporada toda, até agora, né? Que é o Pecco brigando com o Alex. É que a queda do Marc muda todo o cenário, né? O Marc consegue destruir a moto, buraco na moto, tá faltando peça. Eu acho que tenta voltar ainda, né? Isso, depois... esteticamente falando, a queda da sexta foi mais impactante, porque ele é ejetado da moto, ele desliza na pista. Mas em termos de danos para a moto, de domingo, incomparável. Não à toa, ele toma um passadão do Chantra lá que não tem explicação a não ser o desastre que estava a moto depois da queda. Fausto, pediu a palavra, manda.
Pedir só, assim, a afobação do Marques na largada é que ele não conseguiu engatar o dispositivo de largada, que você tem que enterrar a frente, ele já estava afobado com tudo, né? E a posição de largada do lado direito, com a primeira curva para a esquerda, não favorece, tanto que o Peco saiu de sexto para primeiro no sábado, e o Marques estava preocupado com isso também. Então, essa situação, acho que já prejudicou a largada dele, mas depois ele conseguiu se firmar e tinha uma vantagem muito boa. E eu queria dizer o seguinte, eu acho que ele deveria ter tomado bandeira preta depois que caiu e voltou, porque a moto estava totalmente desequilibrada, faltando pedaço, sem pedaleira, sem freio traseiro. Ele tem freio traseiro na mão, mas a moto estava perigosa, não só para ele, como para os outros adversários, que fizeram o nome, né? Pô, o Salvador passou por fora por ele, o Chianta passou por fora, mas eu acho que a direção de prova deveria, se fosse um outro piloto, talvez, ele já teve o precedente do Quartararo com o macacão e tal, mas deveria ter tomado uma atitude de mandar ele recolher, porque era um perigo para ele mesmo e para os outros pilotos. Felizmente ele tomou ciência da periculosidade do fato ali, mas Gui, voltando, o Fausto mesmo traz um destaque interessante até da corrida sprint, a largada do Bagnaia. Você vinha falando da briga Bagnaia e Alex no GP principal. Curiosamente, o Alex sai da etapa como líder, mas acaba perdendo a disputa para o Pecco Bagnaia. O Bagnaia acaba reagindo e ressurgindo no campeonato também, né? Tava na hora, né? O Pecco tá fazendo, até esse fim de semana, as duas primeiras etapas foram muito apagadas. Se vocês que estão assistindo aí voltarem um pouco, vão ver que as nossas resenhas do Pecco na Tailândia e na Argentina são muito críticas. Um Pecco muito apagado, um Pecco que não conseguia bater de frente com o Mark ou com o Alex, e que estava sendo pressionado pela galera que vinha atrás. Ele estava tomando Ogura e companhia do Ogura na Tailândia, do Zarco na Argentina. Ele perde para o Morbidelli na Argentina o terceiro lugar. Então, o Pecco precisa disso. Ele tem uma situação muito complicada ali, porque ele tem que fincar a posição dele dentro da equipe, tendo um dos maiores da história do lado. E se ele toma do Alex esse fim de semana, se ele não consegue vencer essa corrida, eu acho que o psicológico dele começar a ser muito abalado. Vamos lembrar que é o mesmo Pecco que falou que na lua de mel dele ano passado, estava lembrando dos erros que ele tinha cometido e que lhe custaram o campeonato. Então, com o Marques do lado, o negócio ia ser muito pior. Fausto, esse ponto que o Gui traz é pertinente, né? Porque o Bagnaia vence, mas ele mesmo admite, se o Marques não tivesse caído, eu provavelmente não teria conseguido o triunfo. Além disso, ao longo do fim de semana, ele também falou, se o campeonato tivesse começado no Catar ou algo assim, a história estaria sendo diferente. E eu questiono essa declaração dele, porque assim, não é que o Marques só vence na Tailândia, só vence na Argentina e Áustria. Ele também vence nos circuitos europeus. O cara tem 8 vitórias só na Alemanha. Eu concordo, mas eu acho que pelo menos o Bagnaia mostra vida, independentemente da afirmativa proceder ou não. E mostrar vida era algo que a gente cobrava dele nas primeiras 2 etapas. Fausto? Pois é, eu acho que o Bagnaia foi pro modo de ataque, né? Já estava vendo a distância aumentar a cada corrida e a gente viu uma sprint espetacular na primeira volta com o Bagnaia dando tudo e o Marques exagerando, ele mesmo falou, exagerei ali, quase caí e tal, mas o Bagnaia é muito mais agressivo e assim, o fato dele ultrapassar o Alex Marques era esperado, ele passou no final da reta, na frenagem, na força do motor, ele tem uma moto melhor do que a do Alex Marques, mas o Alex Marques está em grande fase também, está motivado, o Marques puxa ele puxa o Marques e eles estão fazendo aquela parelha para encostar, deixar o Bagnaia para trás e certamente conseguiram até ontem, né? O Bagnaia na sprint chegou a ser fustigado pelo Quartararo. Uhum. Então, acho que para ele foi uma injeção de ânimo para ir para o Catar, o que não significa que o Marques não vai dar. O Marques anda de dia, de noite, com chuva, com sol, do mesmo jeito. Eu acho que esse erro que ele cometeu, que viria, concordo com o Guilherme e o Carlos, que viria em qualquer momento, porque ninguém é infalível, deu a ele um sossega-leão para pensar no que vai fazer daqui para frente. Mas ele está a 1 ponto do Alex Marques, com uma moto melhor que o Alex Marques, e tem uma estatística muito superior à do Alex Marques. E o Pecco agora está a 12 pontos, né? Diminuiu bastante a diferença. Anima, porque a gente tem 37 pontos em jogo já no Catar daqui a 2 semanas. E é também uma corrida atípica. Essas primeiras 4 corridas não definem, não dizem a tendência do Mundial. A tendência, acho que a gente vai ver a partir de Jerez, a partir da 5ª etapa. Esperamos que o Jorge Martin volte já para essa corrida do Catar e que tenhamos mais briga pela frente, que por enquanto segue pódio mais uma vez todo o Ducati e o Quartararo e o Miller representando a Yamaha, o Miller surpreendendo, andando muito bem,
mas o momento continua sendo da Ducati, e a Yamaha foi uma surpresa, foi a primeira não Ducati fechando os top 5 lá no Circuito das Américas. Jack Miller na frente do Quartararo do campeonato. Uma curiosidade, já que o Fausto citou Qatar, só uma coisinha en passant. É um circuito que teoricamente não favorece nem Marques nem Bagnaia. Cada um só tem uma vitória na MotoGP. O Pecco venceu ano passado lá em Losail, mas o Marques não vence desde 2014. Foi a única vez que ele venceu lá no Qatar. Então, é uma pista interessante para a gente ver a realidade da situação. Aproveitando o ensejo, Gui, a gente vai tratar das outras marcas na sequência, mas se nem Pecco nem Marque tem lá o histórico mais glorioso em Losail, abre-se aí uma oportunidade para o Alex Marques finalmente colocar os dois de escanteio, se é que é possível. Como é que fica o Alex depois de liderar o campeonato, mas perder o duelo pro Bagnaia? É interessante, né? Porque se você olha a tabela de classificação, o Alex é o líder com 6 segundos lugares. Então, Ele foi segundo lugar em todos os 3 GPs e nas 3 sprints. É um negócio fantástico, assim. Parece que a gente tá vendo uma repetição de 2020, trocando o Juan Mir pelo Alex. Mas, assim, grande começo de temporada. Eu acho que antes dos testes de pré-temporada, ninguém esperava tamanha consistência dele. O Mark pode falar assim, porque meu irmão já foi bem no teste de novembro em Barcelona. Ok, mas foi um dia numa pista. Uhum. Aí quando você tem ele muito bem em Sepang, muito bem na pré-temporada da Tailândia, você já começa a ver, opa, tem alguma coisa aqui. Mas eu acho que tamanho nível de consistência ninguém esperava, não. Parabéns, Alex Marques, por um grande início de temporada. Fausto, a gente falava do Alex versus Bagnaia no campeonato. Neste momento temos o Alex na frente do Mark. Claro, em decorrência da queda, acho que nem o Alex espera ser campeão contra o irmão, mas é fato que o piloto da Gresini está brilhando nesse começo de campeonato. Fausto, você acha? O Alex finalmente vai conseguir vencer aí contra os dois? Eu acho que o Alex vai vencer uma etapa e espero que ele se mantenha o mais à frente possível. A tendência é o Bagnaia superar o Alex Marques, porque a briga que se espera é o duelo de quem tem moto igual. Quem tem moto igual é o Bagnaia e o Marques. O Alex Marques não tem moto igual. O Fábio de Gianantonio tem moto igual, né? Então, assim, se espera que o Alex ande muito bem, mas tem uma defasagem técnica que vai ser cada vez mais visível conforme as corridas forem se desenvolvendo, porque na pré-temporada, por que ele levou vantagem? Porque não tinha nada para testar, já estava tudo testado, né? Ele só vinha e metia a mão, enquanto o Mark e o Pecco, e se fala muito que o Mark não é um grande desenvolvedor de moto, eles estavam tentando ajustar a moto, escolher a carenagem e tal, e o Alex, mão no fundo o tempo todo, que é uma vantagem que o Franco Morbidelli também tem, né? Porque está com a mesma moto do ano passado, então eles estão muito à vontade no equipamento, a telemetria é aberta, então eles podem olhar o que um está fazendo, onde é que o outro está melhor, onde é que eles estão melhor, os pontos fortes e fracos, e eu acho que o Alex ainda vai dar muito trabalho nesse campeonato, mas eu acho que seja candidato ao título. É candidato sério à vitória em 2025. Agora, o próprio Fausto trouxe, né? Jack Miller aí bem, mais uma vez, com a Pramac Yamaha. O Di Giannantonio, citado também pelo Fausto, o cara que tem a moto aí no spec, na especificação do Bagnaia e do Marques, completando o pódio da corrida principal nos Estados Unidos. Alguns personagens que merecem destaque aqui no nosso debate, Gui. Então, e tem uma coisa que eu tô achando curiosa desse começo de temporada, é que foram 3 etapas e em cada etapa a gente viu uma segunda força diferente. Na Tailândia, a Yogura e a KTM. Na Argentina, Johan Zarco e a Honda. E agora... A Yogura e a Aprilia, no Isso, caso. desculpa, Aprilia, nossa. Fala do Yogura e a Aprilia na Tailândia, o Johan Zarco e a Honda na Argentina, e agora o Jack Miller com a Yamaha. Eu tô achando isso fascinante, até porque são 3 pilotos de equipes satélites. Sim. Tá muito curioso esse começo de temporada e tudo aponta para um campeonato que da segunda força para baixo tende a ser muito interessante, cada corrida falando sobre as características de uma moto. Então, mas assim, foi legal ver a Yamaha andando como a segunda força depois de um começo de temporada muito complicado, em que o Quartararo pega e fala, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições de lutar contra ninguém, e a gente viu o Miller reagindo essa semana. O próprio Quartararo na sprint, né? Exato, o Quartararo acabou tendo um domingo um pouco mais difícil, né? Começou perdendo posições, depois conseguiu subir de novo lá para 10º, mas é bom ver aí que a Yamaha e a Honda estão reagindo e estão colocando uma briga. Quem está se dando mal nesse momento é a KTM.
que curiosamente teve como melhor colocado um piloto de equipe teoricamente satélite, né? A Bastianini. Exatamente. Então tá muito curioso essa briga das outras montadoras esse ano. Fausto, bastante elemento nesse aspecto que o Gui destaca, né? A hierarquia de força das outras marcas também é maluca mesmo. Eu concordo amplamente com o Gui, acho que é bom isso. A melhor briga da corrida foi o Miller, e a galera, igual o Valentino falava, os lobos querendo me pegar, aí segurando, entrava um, entrava outro, passava, caía, voltava, e o Miller ali, quinto, sexto, voltava para quinto, e a turma emburacando atrás dele. E esse aspecto que o Guilherme levantou é importante também para a gente falar que, assim, a Honda, Johan Zarco, 34 anos, tá de olho numa vaga ali na equipe oficial. Foi o destaque da Honda. O Ayogura, novato, né? Então, também é uma surpresa. E o Miller que tava a gente pensando assim, em que equipe da Superbike o Miller vai andar? Porque o Miller tava sem vaga. E agora é o capitão do time da Yamaha. Então, o Miller é uma grande revelação, uma surpresa, que não é revelação, mas é uma surpresa boa. O Zarco também, com toda a sua experiência, mas demorou muito tempo para vencer e tudo mais. E o Ogura, né, que tem aquela serenidade nipônica e vai aos poucos tomando o espaço. O Aldegger ontem andou muito bem, tinha passado o Miller, mas o Miller estava também com sorte, porque ele passava e chão, aí ele voltava. Então, assim, o Aldegger também andou muito bem, mas o Aldegger está de Ducati. Então, o Ogura, em cima do Bezzecchi, está fazendo o nome, né? Porque o Bezzecchi, eu acho que está tenso com a responsabilidade de ter que substituir no comando da equipe oficial o Jorge Martin. Espero que o Martin volte ontem, volte logo. E, infelizmente, não foi aprovado o teste do Martin com a moto, que tem um lado ruim, não foi a Ducati, né? O Didi da linha ficou chateado, que botaram palavras na minha boca e tal. Foram os fabricantes que não deixaram, porque vai abrir uma brecha e você pode até mudar a regra, mas para depois, né? E não antes. Mas espero que o Martin volte logo. Acho que o Martin para 2025 não tem muita chance, mas vai dar um brilho, porque é muito rápido também. Sem dúvida. A gente fica na expectativa pela pronta recuperação do Jorge Martin, dando as caras aí aos poucos, mas queremos vê-lo na pista, né, Guilherme? O Martin fez uma aparição surpresa esse fim de semana, né? Acabou escondendo o jogo, mas aí o AS, o jornal espanhol, acabou revelando na quinta-feira que ele estaria presente. E agora fica a expectativa, né? Tudo aponta para o Qatar. Mas ele mesmo deu declarações esse fim de semana que ele precisa tomar cuidado, ele tem que voltar quando está 100%. E, de fato, ele não pode arriscar voltar cedo e se complicar ainda mais. Então, se tiver que segurar para Jerez, segura para Jerez, volta quando tiver o mais próximo possível do 100%, para não correr o risco de acabar tendo mais problemas depois. Sem dúvida. Agora vamos falar de Moto2. Tivemos caos nas 3 categorias. Começar pela intermediária com presença do brasileiro, o Diogo Moreira, que inclusive foi destaque na última edição do podcast, entrevista exclusiva com o nosso piloto. Gui, o que rolou na Moto2, resumindo aí a ópera pra galera? Caos. A Moto2 teve um fim de semana, assim, complicado, mas vamos focar no domingo, porque é uma corrida que começa com a pista molhada, e aí a gente tem alguns pilotos que apostam em andar de slick, pensando assim, as 10 primeiras voltas vai estar molhado, mas depois formam trilha e a gente consegue estar melhor que os outros. Definitivamente não foi isso que aconteceu, a chuva inclusive volta na reta final da prova, e aí os que largaram de slick se deram muito mal. A gente já citou 2 aqui, né? O Manuel Gonzalez, que até então era o líder do campeonato, foi um dos que apostou, foi lá para trás, terminou em 22º. E, infelizmente, o Diogo Moreira foi um desses pilotos que apostou no slick. Já vinha num fim de semana muito ruim, o Diogo, já desde a sexta-feira, não estava conseguindo tirar tanta performance da moto. No sábado, acabou caindo no Q1 da classificação e ele falou, tô largando aqui atrás, por que não arriscar? A atitude do Diogo, nesse caso, era certa, apostar na loucura para ver se conseguia tirar algum bônus disso. Infelizmente, não deu certo, terminou na 21ª posição. Vitória do Jake Dixon, a segunda dele consecutiva na temporada, com isso ele assume a liderança, ele tem agora 59 pontos contra 46 do Aron Canet, que foi o 4º colocado, e o Manuel Gonzalez de líder foi para 3º, mantendo os 45 pontos. Falso prejuízo do Manuel Gonzalez, grande aí nessa etapa.
Pois é, foi como o Mark Marques, os líderes saíram zerados de pontuação e perderam a liderança do campeonato. Mas a decisão do Manuel Gonçalves eu achei muito absurda, porque a gente estava vendo que o Dixon estava andando forte tanto no seco quanto no molhado, e pô, e o Dixon é local no molhado e, assim, a perspectiva de chuva naquele momento era presente, era alta, estava chovendo e tudo mais. Então, achei que o Gonzalez deveria ter optado pelos pneus de chuva, porque o principal rival dele estava com pneus de chuva, né? E ele acabou não fazendo isso e foi lá para trás. Ele, o Salak, o Diogo e outros pilotos que também optaram por essa configuração. E o Dixon fez um corridaço, vem de 2 vitórias seguidas, ganhando moral. Desde 2015, um inglês não ganha um campeonato mundial, não quer dizer que ele vai ganhar. Acho que o Gonzalez continua sendo favorito, porque ele é mais regular do que o Dixon. Porém, a corrida do inglês foi fantástica, sumiu de ponta a ponta, já tinha feito parecido na Argentina, então o momento é dele. E o nosso Diogo Moreira, vamos ver como é que vai se dar lá no Catar, porque esse fim de semana para ele foi muito desfavorável, adverso, e não colheu nenhum ponto, recuou, até que perdeu pouco, não estava em 10º no campeonato, está em 11º, faltam ainda 19 corridas, né? 38 na MotoGP, 19 nas outras classes, são 140 pontos para os 15 primeiros, quer dizer, tem milhares de pontos pela frente, todo mundo pode mudar o seu momento. E espero que o Diogo faça isso já no próximo GP. É isso aí, minha gente. Para a gente terminar esse bloco de Circuito das Américas, vamos falar de Moto3. A gente teve mais uma vitória de José Antônio Rueda, segunda na temporada. O Rueda vindo aí num campeonato fantástico. 2 vitórias no 3º lugar para manter a liderança e expandir a sua vantagem. Ele tem agora 66 pontos contra 42 do Angel Piqueiras, que foi 4º colocado, e Adrian Fernandes e Matteo Bertelli empatados ali em 3º com 40 cada. Falso temporada aí, começando muito bem para o Rueda, o único líder que manteve a ponta depois dessa etapa. É isso aí, Rueda, Kelso e Bertelli no pódio, mas para mim a grande atuação foi do Máximo Kilis, que chegou em 5º atrás do Angel Piqueiras, que é o grande destaque de 2024, de contrato novo e tal, mas o Kilis, que tem 17 anos, completados no dia 19, poucos 10 dias antes da corrida, estreou muito bem, não conhecia a pista, mas disse que é obstinado por videogame, então que decorou as 20 curvas e retas e tal, no joguinho, e deu certo, andou muito bem, largou na primeira fila, chegou na 5ª colocação, fez um resultado fantástico, parabéns ao Rueda, que mostrou muita maturidade, né? O Rueda tem uma experiência grande, mas o Kiris foi o grande nome da corrida, esperamos que esses nomes se revezem na briga pelo pódio nas próximas etapas, a partir do Catar, vamos ver como é que eles andam à noite. É isso aí, Fausto, Guilherme, dando sequência aqui ao nosso, digamos, apanhado geral do que foi a moto Vamos velocidade atravessar o oceano pelo mundo, exatamente, vamos atravessar o oceano, porque tivemos a segunda etapa do Mundial de Superbike e um certo piloto turco dominou mais uma vez, né, Guilherme? É isso aí, gente. O Mundial de Superbike volta agora para a Europa, inicia a Pernada Europeia, que basicamente é o restante da temporada, né? Só ocorre esse ano fora da Europa, na Austrália, na abertura. E olha, se na primeira etapa a gente teve Nicolo Bulega dominando, vencendo todas as provas, dessa vez a gente teve outra pessoa vencendo todas as provas, Toprak. Toprak fez pole, venceu todas as corridas e com isso se colocou oficialmente na briga pelo título. Assim, o Bulega não foi mal essa etapa, foi 2º colocado em todas as provas e com isso agora ele tem 111 pontos, mas o Toprak já está ali, 82, depois de um fim de semana muito complicado em Phillip Island, que ele fica uma prova fora da zona de pontos e uma que ele abandona. Então o Toprak conseguiu cortar muito bem essa diferença e em 3º, um nome bem conhecido do mundo da MotoGP, Danilo Petrucci, mas já bem mais atrás com 60 pontos. Fausto, Toprak saiu de Phillip Island P da vida, agora reagindo da maneira mais campeã possível, hein? Pois é, o Toprak é demais, né? Demais da conta, acelera demais, freia lá dentro. Pô, e a moto do Nicolo era muito melhor que a dele, né? A gente via na reta, ele passava, engolia, aí chegava na frenagem até a reta. Pô, Portugal, que pista maravilhosa, né? Pista espetacular. E é meio indecida para curva 1. Aí o Toprak já vinha por dentro e levava. Foi assim, do início ao fim. Corrida 1 por 5 centésimos, corrida da Superpole também ali na reta, aí a corrida 2 maravilhosa, os dois um grande pega. O Álvaro Bautista já foi destronado ali da equipe, o piloto número 1 é o Nicolo Bulega, né, que está andando uma barbaridade, veio da Super Sport com tudo, mas o Toprak
é um adversário temível, ainda que o equipamento não esteja tão bom quanto o da Ducati. Grande corrida, 3 grandes corridas do Toprak, que ganhou também um fôlego novo, caiu na piscina, aquela tradicional foto, imagem de piloto caindo na piscina. O Toprak é exuberante e eu gostaria muito de ver o Toprak na MotoGP. Vamos ver, ele está chegando nos 30, espero que a marca que o patrocina, a BMW, esteja no grid em 2027 e que o leve, ou que ele tente a sorte com uma outra equipe, porque seria muito bom. Agora, ele é extra classe e faz toda a diferença no Mundial de Superbike. É isso aí, minha gente. E dentro da programação do Mundial de Superbike, tivemos brasileiros correndo neste fim de semana na Super Sport 300, que abriu a temporada lá em Portimão. Falando rapidinho de resultados, tivemos vitórias do Jeffrey Buies da KTM e do Benhá Fernandes da Cove, mas quem é o líder é o Julio Garcia, que fez 2 segundos lugares, lidera com 40 pontos, o Fernandes tem 38. Mas vamos falar dos brasileiros, que é o destaque da Super Sport 300. Turquinho Júnior estava aqui semana passada, participou do podcast falando um pouquinho das expectativas do campeonato. Foi P5 na corrida 1, final maravilhoso, em que do P2 ao P6 eles ficaram separados por meio décimo de segundo, 5 pilotos separados por 50 milésimos de segundos, é muito pouco. Sim. E depois acabou abandonando na corrida 2. Já o Kevin Fontainha foi P12 nas 2 corridas, trazendo aqui situação de campeonato muito rapidamente. O Turquinho Maier, ele está em 11º com 10 pontos e o Kevin Fontainha é o 13º com 9 pontos. Fausto, um fim de semana de estreia para os brasileiros e performance do Turquinho impressionante. É incrível, o Turquinho ficou a 3 milésimos do pódio na corrida 1, andou muito bem, né? Na corrida 2 o Buies deu uma nele lá na curva 1. Ele não completou, mas fez uma corrida soberba, andou muito bem. É muito bom ver o Humberto Maier voltando aos áureos tempos. Próxima etapa em Assen, o Turquinho gosta de Assen e espero que ele chegue ao pódio nesse GP da Holanda. E o Kevin Fontainha pegando a mão, andando nos top 15, nos top 10 na zona de pontos e cada vez mais se aproximando do grupo da frente. É uma corrida furiosa como é a Moto3 no Mundial de MotoGP. Então, nossos pilotos brigando no grupo da frente nos deixa muito orgulhosos e otimistas para as próximas etapas. Vamos ouvi-los, portanto, o Gui trouxe na semana passada a participação do Turquinho, mas depois da etapa é importante repercutir o que disse Humberto Maier. Roda aí, Chui. Eu sou Humberto Maier e, bom, foi um final de semana que em questão de resultado final não foi o que a gente buscava, porque eu me sentia muito bem, estava muito rápido desde o FP1, sempre sendo competitivo entre os primeiros. Então, acho que é isso que a gente tem que tirar, é que esse ano nós viemos para lutar pelo campeonato, não só por estar aqui. E estou feliz por isso e agora vamos trabalhar para a próxima corrida. Se temos Turquinho Júnior, Kevin Fontainha também fala ao podcast desta semana. Vamos ouvi-lo. E aí, pessoal, sou o piloto Kevin Fontainha e, bom, encerramos aqui a primeira etapa do Campeonato Mundial. Contente com esse final de semana, um final de semana positivo. A gente estava ali no grupo, conseguimos pontuar e, bom, vamos para a Assen e muito obrigado aí pela torcida de todo mundo. É isso aí, minha gente, só para completar aí essa sequência de Super Sport, vou falar do Mundial de Super Sport mesmo, né, que é a categoria intermediária entre o Mundial de Superbike e a Super Sport 300, porque tivemos dupla vitória. Tivemos vitória, né, do Canonchu com a Yamaha e o Bom Ben Snyder com a MV Augusta, fazendo aí as 2 vitórias do fim de semana, e liderança da Yamaha com o Stefano Manzi, que fez aí 2 segundos lugares. O Manzi está no começo de temporada muito forte, 1 vitória, 3 segundos lugares em 4 corridas até agora. E vamos continuar falando de Yamaha, porque lá em Portimão tivemos também a abertura da temporada 2025 do Mundial de R3, ou FIM Yamaha R3 Blue Crew World Cup, que junta aí grandes nomes que estão em ascensão dentro do motociclismo mundial. 2 brasileiros disputando esse campeonato de 2025, Mário Salles e o Aymon Bocanegra, e tivemos uma grande performance dos dois. O Mário Salles foi o pole da etapa, P6 na corrida 1 e vitória na corrida 2. Grande performance, sai na vice-liderança do campeonato, e o Aymon P5 na corrida 1, P6 na corrida 2, 5º colocado no campeonato. Quem está na liderança depois dessa etapa é o americano Chris Clark,
41 pontos. O Salles tem 3 pontos a menos. Fausto, não tem do que reclamar, né? Uma vitória, uma pole position, top 5. Os brasileiros fazendo muito bonito nesse fim de semana. Etapa de Portugal com sotaque brasileiro barra latino, né, Fausto? Pois é, os dois andaram muito bem, né? O Aimon é peruano, a mãe dele, a Nayana, é brasileira. Ele mora em Barcelona e esse ano está competindo pelo Brasil, pela Confederação Brasileira de Motociclismo, na equipe AD78, e largou em 12º e tomou a ponta, mano, andou na ponta e depois perdeu algumas posições. O Aimon é muito, mas muito rápido. Muito rápido, olho nele. E o Mário Salles, 17 anos, revelação zaça, né? É a segunda temporada do Mário, já fez 12 provas, foi a segunda pole da carreira dele no Mundial de R3 e consegue a primeira vitória. Na primeira corrida ele não largou bem, perdeu algumas posições, veio vindo e tal, mas na segunda corrida foi a mesma coisa. O que a gente falou da Super Sport 300 se aplica ainda mais ao Mundial de R3. Motos iguais, todo mundo de mão no fundo, se você dá uma desacelerada, passa 5. Então, foi assim a corrida do início ao fim. Parabéns ao Mário Salles, parabéns também ao Aimon, o Mário vice-líder do campeonato, uma vitória inédita vai trazer uma confiança extra para ele. E a próxima etapa deles é em Misano, na Itália. Pistaço. Gostaríamos todos de estar lá presenciando a grande atuação dos brasileiros, tanto na Super Sport 300 quanto no Mundial de R3. É isso aí, Misano, verdadeiro templo do motociclismo, né? 15 de junho. Vamos ouvi-los, pois Mário Salles e Aimon Bocanegra falam ao podcast. Roda aí, Shrin. Hola, soy Aimon y este año estoy corriendo en la R3 del Mundial. Olá pessoal, me chamo Mário Salles e esse ano correndo no Mundial de R3. Este fin de semana ha sido muy bueno. He tenido que adaptarme muy rápido a ese circuito y cosa que he hecho. Pero aún me ha faltado muchos puntos en la carrera que bueno, ahora estudiaremos y listas para Misano. Bom, para mim foi um fim de semana muito bom. Graças a Deus conseguimos um P1 na corrida 1. Eu não consegui muito bem, tive um P6. Mas estou bastante contente e agora vamos trabalhar melhor para ir Misano. E agora, minha gente, vamos trocar as pistas pelo fora das pistas, como o Fausto gosta muito bem de falar. Vamos de AMA Supercross, que teve aí mais uma etapa, dessa vez lá em Seattle, nos Estados Unidos. E olha, movimentado, 450 SX, vitória de Cooper Webb, com a Yamaha, quarta vitória dele no ano, tá liderando muito bem, mas perseguido. Chase Sexton tá ali em segundo, 225 pontos contra 236 do Cooper Webb, e o Ken Roczen com a Suzuki lá em terceiro com 202. Na 250 SX tivemos aí a vitória do Cole Davis, também da Yamaha fazendo a limpa nesse fim de semana, e liderança também da Yamaha do Hayden Diggin, 149 pontos contra 135 do Julian Bowmer, e o Davis, vencedor da etapa, em terceiro com 129. E esta etapa tivemos novamente presença brasileira. Enzo Lopes foi P7 na quarta participação dele no ano e o melhor resultado do brasileiro até aqui. Fausto, Seattle entregando boas disputas também no AMA Supercross. Inacreditável. Você lembra aquele filme Sleepless in Seattle, né? Que ninguém dormiu? Eu não dormi, que acabou 1h da manhã, mas foi demais. E a pista estava encharcada. Achei que não ia ter corrida, achei que ia ter alguma adaptação na pista, mas a turma não era fácil. Era um estádio de futebol que eles cobriram todo. Fiz o vídeo lá da montagem da pista e a corrida foi fantástica. A final da 450 foi demais, porque o Sexton é o mais rápido ali, né? Os irmãos Lawrence são muito rápidos, estão os dois quebrados, né? E o Sexton ficou como o mais rápido, e o Cooper e o Eli Thomas, que também é da Yamaha, é um dos mais rápidos, também está fora, vários pilotos lesionados. E o Cooper Webb baixinho na 450, está difícil, esburacada, e o Sexton na rabeta passou. O Roczen saiu na frente, depois perdeu o ritmo. O Roczen já está veterano e com sequelas de acidentes anteriores, o Suzuki acabou ficando para trás, e ficou o Sexton na frente. Mas a corrida é longa e o Cooper Webb é muito bom de corrida longa, né? Ele veio chegando, não passou no erro do Sexton, e o Sexton veio para devolver, veio para dar na cara dele, veio para dar na cara dele. Na última volta, esse vídeo é demais. Aí ele vem pela linha de dentro assim, e o piloto da KTM chegou a trombar nele na última curva, mirando a linha de chegada, o salto da chegada, mas não deu para o Sexton. Mais uma vitória do Cooper Webb, que abriu a vantagem, que estava em 5 pontos, abriu para 11 pontinhos. Então, vitória mágica, espetacular do Webb, que não tem a mesma velocidade, mas tem
cabeça, estratégia, faz a diferença. E na 250, a 250 foi demais, porque foi também a vitória inédita do Cole Davis, que tem 17 anos, veio da Nova Zelândia para competir no AMA Supercross e foi a primeira vitória dele de Yamaha numa corrida que foi marcada, assim, o Hayden Deegan, que é o líder do campeonato, foi preso na semana passada. Foi preso, estava fazendo zerinho, drift lá no estacionamento, lá na Flórida, em Dayton, acho que é uma cidade lá. Aí veio o xerife, tege preso. E aí ele foi com um equipamento, cara, que era roupa de presidiário. Ele tinha 2 equipamentos presidiários, que tudo é marketing, né? Então, o Deegan tem 19 anos, né? Pô, tá na hora de fazer lambança lá, né? Quem não fez, né, nessa época de teenager? Pô, assumiu que tinha sido preso, foi com a roupa de presidiário daquela dos irmãos Metralha, com tornozeleira. Corrente, caindo, essas coisas assim, Fausto? Sim, pô, não, foi com aquela alvinegra assim, né? Maravilhoso, Horizontal. maravilhoso. E uma tornozeleira. Aí depois ele colocou aquela roupa laranja de presidiário norte-americano para a corrida principal, mas não ganhou. Quem ganhou foi o Cole Davis, foi demais a corrida, e teve um pega, e o Deegan não largou bem, veio passando todo mundo, até chegar no Julien Beaumer, que, tá brigando com ele pelo campeonato. Aí ele deu uma no Beaumer, assim, deu uma feia mesmo, assim, pegou na roda dianteira, quase caiu e tal, e chegou no final, os dois começaram a discutir, aí o Deegan deu um tapa, né? Foi uma doideira completa a corrida, mas parabéns ao neozelandês Cole Davis, terceiro no campeonato, primeira vitória, 17 anos, chegando para brigar forte no AMA Supercross, que é internacional, é multinacional, e o nosso Enzo Lopes, que ainda está sem ritmo de corrida, fez uma excelente 7ª colocação, está chegando, está buscando, a equipe dele não é tão forte, mas ele vem se destacando, e o Davis foi o 10º vencedor diferente na 250, próxima etapa é em Foxborough, né, que é em Massachusetts, e lá é Costa Leste, portanto, o presidiário não vai correr, o Beaumer e o Enzo não vão estar por lá, mas vamos ver lá o Tom Vialli, que lidera o campeonato piloto francês, que já foi campeão mundial. Tem mais AMA Supercross nesse fim de semana e a gente vai acompanhar tudo. Só um comentário rápido, eu acho que fichas criminais não estavam no planejamento inicial, né? Mas não podia deixar de falar dessa história fantástica, né? E se por acaso você tá ouvindo o podcast, né, nas plataformas de áudio, corre no YouTube, porque a gente botou as fotos, tanto o mugshot, que é a foto de preso do Deegan, e também a roupa que ele usou esse fim de semana lá em Seattle. Tá muito bom isso. Excelente. Engraçado, né? Excelente, maravilhoso. Agora, aproveitando que estamos falando de off-road, tem destaque nesse âmbito aqui no Brasil também, Guilherme. É isso aí, minha gente. Agora a gente vai deixar de falar do que aconteceu esse fim de semana e vamos começar a falar do que vai acontecer no próximo fim de semana, porque é um fim de semana importantíssimo para as duas rodas no Brasil. A gente tem o início de 2 dos principais campeonatos desse país. Vamos começar então falando do Brasileiro de Motocross, vamos manter o off-road por enquanto. Brasileiro de Motocross iniciando a temporada 2025, no mesmo lugar em que terminou ano passado. Ponta Grossa vai sediar a abertura do campeonato, e o campeonato em que um dos grandes destaques, né, uma das partes mais legais desse calendário que eu estou olhando aqui é o fato de que vamos ter provas nas 5 regiões do Brasil. Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste estão contemplados. A gente vai ter etapas, Ponta Grossa no Paraná esse fim de semana, Canelinha em Santa Catarina, Cuiabá no Mato Grosso, Palmas no Tocantins, uma rodada dupla em Santa Cruz do Capibaribe, lá em Pernambuco, Brumadinho em Minas, Rio Verde em Goiás e para fechar em setembro em Indaiatuba aqui em São Paulo. Fausto, Brasileiro de Motocross promete muito, né? Lembrando os campeões do ano passado, a gente teve o Fábio Santos da Yamaha na MX-1 e o Vitor Borba da Honda na MX-2. Pois é, vai ser um campeonato super disputado, pilotos estrangeiros competindo com os brasileiros, o que para nós é bom, né? Pistas muito bem feitas, esperamos centenas de pilotos lá em Ponta Grossa e vamos ver o Fabinho que está em grande fase, vamos ver a turma nacionais contra estrangeiros na MX-2 e na MX-1 450. E também, só para fechar sobre o motocross, teremos a 4ª etapa do Mundial nesse fim de semana, Grande Prêmio da Sardenha, na Itália, liderança do Tim Geiser da Honda na 450, e na MX-2 o Liam Everts, filho do Stefan Everts, neto do Harry Everts, lidera na 250 na MX-2.
Isso aí, multifacetado podcast da prisão até Portugal, passando por Ponta Grossa e indo até a Sardenha. Mas, Guilherme, falando ainda do que está por vir, Vamos continuar no Paraná agora. e de destaques brasileiros ainda em território paranaense, agora voltando para as pistas, o que temos? É isso aí, nesse fim de semana a gente tem a abertura do Campeonato Brasileiro de Moto e Velocidade, o Moto 1000 GP está de volta. E por que eu falei em terras paranaenses? Porque se o brasileiro de motocross está correndo em Ponta Grossa, Moto 1000 GP estará em Cascavel. Um calendário que está bem blocado esse ano, são 8 etapas, 4 circuitos, 2 etapas em Cascavel, 2 etapas em Curvelo, 2 etapas em Interlagos e 2 etapas em Goiânia. Moto 1000 GP deve ser a primeira, possivelmente, categoria a testar o Autódromo de Goiânia após as reformas de pista, pensando no GP do Brasil de MotoGP de 2026. Então é importante a gente ficar de olho. Começa esse fim de semana em Cascavel, a gente vai ter as categorias presentes, GP 1000, GP 600, Motul 300V Cup, a Yamaha R3 Cup e R3 Talent, a Yamaha R15 e a Motul Endurance. E uma novidade que não vai estar presente nesse fim de semana, uma classe nova, que é a classe Daytona 660 Cup, uma parceria com a Triumph, enquanto a BMW retorna ao grid da categoria na GP 1000. Então, Fausto, Moto 1000 GP, a cada ano que passa, desse breve período, né, depois do retorno, realmente se consolidando no cenário nacional como o Campeonato Brasileiro de Moto e Velocidade. Pois é, acho que a Moto 1000 GP representa muito bem o campeonato, é o campeonato mais forte da América Latina. Então a gente tem, por exemplo, a gente tem um argentino que foi o campeão do ano passado, o Ramiro Gandola, e o campeão da GP 600 foi o Paraguai, Pedro Valente. Vamos lá, brasileirada, vamos dar uma poeira nessa turma aí nos Howleys, lá em Cascavel, e nas outras categorias também, muitos talentos na pista, jovens talentos com potencial de chegar à carreira internacional, e a Yamaha e a Moto 1000 GP, a organização, ajudando nessa formação de novos valores do motociclismo esportivo brasileiro. Boa sorte para todo mundo em Ponta Grossa, em Cascavel. Queria ser paranaense esse fim de semana e ter também a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Seria bom para acompanhar todas essas atrações aí do motociclismo, seria bem interessante. Mas a galera já sabe, né, Gui? Aqui no podcast a gente traz esses destaques todos, pré e pós-etapa. Isso aí, semana que vem a gente vai falar muito de brasileiro de motocross, a gente vai falar muito de Moto 1000 GP. Fiquem de olho, porque aqui é o espaço para a gente falar do motociclismo, não só da MotoGP, mas trazer todas as categorias e dar destaque também a esse bom trabalho que os brasileiros estão fazendo aqui e fora do país. Fausto Macieira, vamos encerrando essa edição do podcast, programa hoje recheado com várias disciplinas e destaques, inclusive no âmbito criminal, se é que assim podemos falar. Pois é, eu prefiro a área civil. Mas é muito bom, porque é um espaço importante para quem gosta de motocicleta como nós e como quem nos assiste. Então, que venham mais edições com agenda cheia como essa. Boa semana para todos. Aquele abraço, Guilherme. Aquele abraço, Carlos. Brrr, acelera, Brasil! É isso aí. Valeu, Gui. Valeu especial a você. Hayden Deegan, se cuida por aí. A gente tem encontro marcado na próxima semana. Um abraço. Até lá.